Opúsculo Humanitário, Nízia Floresta, parte 3, 30. Era quase geral a opinião, como dissemos, que a instrução intelectual era inútil, quando não prejudicial às meninas. Mas é porque aqueles que propalavam tão absurdo princípio não faziam esta simples observação, posta ao alcance da inteligência ainda a mais míope, e para a qual lhes não era preciso revolverem a história dos outros povos. As mulheres brasileiras, baldas de toda sorte de instrução, eram elas citadas como as mais virtuosas e severas nos princípios morais? Subtraíam-se assim melhor a cilada das seduções armadas à inexperiência ou à credulidade do sexo? Se assim tivera sido, se a estatística das faltas cometidas pelas mulheres devidamente instruídas fosse mais numerosa que a das outras, certo que não hesitaríamos em ser do número dos apologistas da ignorância da mulher. Porque, sendo a beleza da virtude a que mais atrai e extasia nossa alma, nós preferiríamos adorá-la, envolvida mesmo no grosseiro manto da ignorância, a gozarmos de todas as vantagens que a civilização oferece do alto de seu rico e deslumbrante pedestal. Mas todos sabem, a não serem os povos selvagens, que é um paradoxo, e paradoxo ridículo, avançar-se que a ignorância é o melhor estado para o desenvolvimento das virtudes morais. Ouvimos sempre bradar contra o progresso dos vícios que a civilização traz, mas é porque não se quer atentar para os que praticaram e praticam todos os povos, não diremos selvagens, que vivem no pleno estado da natureza. Mas os que, ligados por vínculos sociais, viviam e ainda vivem sem o influxo benéfico dessa poderosa regeneradora do espírito humano. Data de tempos imemoriais o costume dos velhos, esquecidos das faltas de sua mocidade, censurarem acrimoniosamente as da mocidade atual, preconizando aquela entre a qual outrora viveram. Assim também acontece aos povos que se vão libertando do império da ignorância. Hoje olham alguns como erro o que faziam por dever os seus antepassados. Os homens foram sempre os mesmos. A diferença está nas circunstâncias e no modo com que eles praticam as ações, moldando-as à época em que vivem, à educação que recebem, ao grau de civilização mais ou menos considerável que os vai polindo. Ninguém mais do que nós ama a antiguidade e se entusiasma pelos grandes feitos que nela se praticaram, pelos insignes gênios que enobreceram. Mas quando vemos entre nós o vício premiado e a virtude oprimida ou desprezada, não somos daqueles que lançam o anátema da maldição sobre as gerações presentes, crendo-as inficionadas de vícios por elas inventados, quando são eles somente a reprodução dos que, em maior escala, cometeram as gerações extintas. Uma só coisa censuramos as atuais gerações, e muito particularmente a nossa: é o não tirarem da experiência que nos fornecem os erros de nossos antepassados, o antídoto precioso para minorar os nossos. Do número desses erros é o que nos inspirou este escrito. 31. Já vimos a dissolução ou inércia em que caíram os povos que mais têm desprezado ou mal dirigido a educação da mulher, e continua-se, entretanto, a olhar essa artéria vital da morigeração dos povos, se não com a mesma incúria revoltante de outrora, sem o firme propósito de incluir a reforma de sua educação nos importantes melhoramentos que ocupam atualmente os brasileiros. Aqueles que se contentam de caminhar vagarosamente quando as locomotivas transpõem o espaço com incrível velocidade poderão dizer-nos que, há muitos anos, possui o Brasil estabelecimentos pagos pelo governo para a instrução primária das meninas. Sabe-se a época em que esses informes estabelecimentos começaram de aparecer entre nós sob o nome de escolas régias. Eram, porém, sumamente raros, e quanto às habilitações intelectuais das professoras que os dirigiam, podem ser aquilatadas pelas que apresentam as de hoje no simples interrogatório, a que se chama entre nós exame público, pelo qual passam as pretendentes às cadeiras de ensino primário em nossa terra. Se ainda vemos a maior parte desses lugares preenchidos por mulheres cuja principal habilitação consiste no patronato dos que as admitem nele, hoje que se vai crendo finalmente que as meninas devem aprender alguma coisa mais além dos trabalhos materiais, qual não seria a ignorância das mestras primitivas a quem se confiava a tarefa de instruir o sexo?
Daí o descrédito em que caíram as escolas públicas de instrução elementar, frequentadas somente, ainda hoje, por meninas a cujos pais falecem os meios de as mandar às escolas particulares, posto que, em geral, as diretoras destas não sejam mais capazes de corresponder à sua expectativa. Mas, ao menos, estas se esforçam por adquirir uma reputação de que depende o progresso de seus estabelecimentos, enquanto que as outras, certas do ordenado que percebem, sem embargo do número de alunas, não curam de aumentar essa reputação, que julgam até disso ter bom firmado perante o ilustrado auditório que assistiu a seus exames. Falai algumas dessas professoras sobre o exame, que as fez julgar superiores às candidatas em concorrência, e vereis com que fatuidade atribuem o seu triunfo ao grande estudo a que se deram das matérias exigidas pelos austeros examinadores, esquecidas das proteções a que recorreram, as Bachalerie, St. Clair, La Haye, etc., de nossa terra, ostentam tudo quanto podem ostentar as examinandas do Hotel de Ville e da Sorbonne, menos a sua instrução. Com efeito, não podemos deixar de corar pela nossa instrução pública, quando quisermos estabelecer um ponto de comparação entre os exames de nossas professoras e os a que assistimos naqueles lugares das mulheres que se propõem a exercer o magistério na França. E pois, como esperar que aquelas a quem faltava a sólida instrução das disciplinas que tinham de ensinar, pudessem preencher o fim para o qual o governo as nomeara, e apresentar, como deviam do ensino primário, um resultado capaz de servir de base a estudos mais elevados? Mas devemos admirar-nos disso, quando grande parte dos professores do mesmo ensino se achavam em idênticas circunstâncias? Não vemos, nós ainda alunos, que passam para estudos superiores escreverem com péssima ortografia, estropeando as regras da gramática e cometendo erros de dicção que fariam rir os alunos das escolas primárias dos países onde o estudo da língua materna é considerado como primeiro na escala dos conhecimentos humanos? O desleixo em que continuava assim o ensino público estava, porém, de acordo com os princípios da metrópole, que regia ainda então o Brasil. Era natural que as suas mulheres participassem de sua sorte e com ele aguardassem o melhor futuro, confiados uma e outra nos inexauríveis recursos que lhes prodigalizara a natureza e no amor de seus filhos, desenvolvidos sob a influência da brilhante aurora de progresso que se levantou para o presente século. Passemos a considerar se a sua experiência tem sido ou não iludida. 32. Uma grandiosa época preparava-se de há muito ao Brasil, época de regeneração e de glória para os povos que longo tempo gemeram sob a brônzea mão do despotismo estrangeiro, sem que este conseguisse nunca extinguir-lhes no coração uma centelha só do sagrado fogo da liberdade. O brado elétrico de independência havia tanto contido nos peitos brasileiros, saiu enfim do nobre peito daquele que compreendeu e sustentou então os direitos de um povo sofredor, pleiteados, entre outros, pelo ilustre Andrada, o escolhido da providência para representar nas gerações futuras do Brasil o patriarca de sua independência. O nome de um príncipe herói estampou-se no alto desta página dourada de nossa história, e os venturosos campos do Ipiranga repetirão sempre ufanos o eco desse brado enérgico que nos trouxe uma nova existência e que tão arrefecido se solta hoje entre nós. Muito teria podido fazer em prol da educação da mulher Dom Pedro I, em cujo coração superabundava um amor e entusiasmo pelas grandes e difíceis empresas, mas uma triste fatalidade pesava sobre a sorte das nossas mulheres. E outras ocupações, outros fins, outro destino estavam reservados ao célebre fundador do Império Brasileiro. Homens, chamados então os homens do progresso, prometiam ao Brasil os mais vantajosos resultados na mudança política que premeditavam, sem refletirem que os progressos e a felicidade de um povo não podem jamais ser baseados em um grande ato de ingratidão. Após esse ato, deu-se outro, que melhor caracterizava em sua organização política o povo descendente do que mandara ao desterro Pombal, o maior de seus estadistas, a mais profunda de suas inteligências.
ingratidão semelhante à que oprimiu o grande ministro, que deu nome a um rei e glória a uma nação. Veio lançar negra tarja nas primeiras brilhantes páginas da história da nossa independência e suspender os voos do gênio brasileiro, que entre as suas altas concepções pela felicidade de nossa terra não teria deixado de incluir o plano de uma reforma na educação da mulher. Mas o brilhante planeta paulistano, que havia indicado ao príncipe o caminho da glória e guiado o Brasil à sua emancipação, descrevia a sua órbita entre opacos planetas, os quais interceptaram a sua luz, quando dela mais precisão tinha o nosso corpo político. E o sábio, a quem Dom Pedro, confiando a guarda de seu imperial filho, nos dolorosos momentos de sua separação, havia feito esquecer o desterro a que o mandara, foi, pelos seus próprios conterrâneos, arrancado de seu digno posto e exilado para aquela ilha, que gozará de justa celebridade quando os brasileiros souberem celebrar tudo o que diz respeito a seus grandes homens. Por agora, consolamo-nos do revoltante esquecimento em que parece entre nós submergido o grande nome de José Bonifácio de Andrada, lembrando-nos dos elogios que tivemos o prazer de ouvir tecerem-lhe alguns sábios da Europa. O grande estadista, o profundo filósofo, o suave poeta, septuagenário, tem o seu nome escrito pela severa mão da história nas páginas imortais da posterioridade. Os homens do porvir o vingarão do indiferentismo antinacional dos homens do presente. 33. Desde 1831 goza o Brasil de um governo inteiramente nacional, o que parecia ser o alvo para onde convergiam os seus mais ardentes anelos. É, pois, sob este governo que devemos criticar os progressos de nossa educação física e moral, quer doméstica, quer pública, incluindo nesta a que se ministra nos intitulados, entre nós, colégios particulares. Todos os homens conscienciosos de nossa terra conhecem de há muito a necessidade urgente de uma completa reforma no sistema de educação da nossa sociedade. Muitos lamentam os erros e os prejuízos das antigas doutrinas, que menos ostensivas, porém quase geralmente, continuam ainda em nossos dias a dominar nas escolas do Brasil. Entretanto, reconhecemos que o espírito da nossa sociedade de hoje não é o mesmo da de outrora. A maior parte dos pais, digamo-lo, em abono do progresso da nossa civilização, já não vê, como então, nos bárbaros castigos escolares, um meio necessário para os bons resultados da educação de seus filhos. A maior parte, dizemos, porque alguns não somente toleram ainda que homens sem princípios e de medíocre saber, arvorados entre nós em diretores de casas de educação, imprimam a mão na face de seus filhos, mas até exigem que os tratem com todo o rigor para puni-los de suas desobediências domésticas, não sentindo a humilhação que há em constituir um estranho castigador de erros que somente eles deveriam ter sabido corrigir. Temos ouvido, mais de uma vez, pais de famílias, mesmo nas classes elevadas da sociedade, em que muitos sabem fazer-se obedecer por subalternos seus, confessarem às pessoas a quem confiam a educação de seus filhos, que, não podendo contê-los no cumprimento de seus deveres, esperam obter por meio delas este resultado. A fraqueza que os faz assim perder a força moral junto a essas tenras criaturas confiadas por Deus a seus cuidados é tão repreensível e desairosa que não precisa de comentário. Pais como esses podem ser comparados ao sadio e vigoroso dono de um terreno fértil, mas inculto pela preguiça de seus braços, que vai pedir ao seu vizinho, a quem falece em iguais vantagens, o alimento necessário para a vida. E quais são, em geral, essas pessoas encarregadas da difícil missão de corrigirem erros inteiramente negligenciados pelos pais e ampliados pelo contato de uma sociedade onde o respeito pela inocência é ainda tão pouco compreendido? Quais as casas de educação cujo regime e instituições baseados na providência esclarecida do governo e no bom senso dos pais possam garantir a educação radical da juventude? Não se tem visto, mesmo nesta corte, diretores dessas casas, transpondo todas as metas de seus deveres, profanarem o mais sagrado princípio do magistério, sem que, de tão criminosa conduta, lhes provenha nenhum prejuízo mais que o de verem eliminado o nome de um ou de outro aluno do livro de sua receita? E é tal a hospitalidade dos brasileiros para com os estrangeiros que até no ponto de mais transcendente interesse da educação, as faltas destes são mais toleradas que as dos próprios nacionais. 34.
Nenhuma lei geral tendente à investigação dos colégios particulares foi ainda promulgada pelo governo. Nenhuma medida tomada para que o ensino da nossa mocidade seja convenientemente dirigido. Uma casa de educação entre nós é, em geral, uma especulação como qualquer outra. Calcula-se de antemão o número dos alunos prometidos, ou, em perspectiva, as vantagens que podem resultar de uma rigorosa economia, em que, por vezes, a manutenção daqueles é comprometida. Fazem-se ostensivos prospectos e conta-se com a credulidade do público, sempre solícito em acolher, sem exame, tudo o que tem a aparência de novidade e de ostentação. À parte, as devidas exceções, as nossas casas de educação são dirigidas por pessoas sem a atitude necessária ao desempenho do mais melindroso emprego entre os povos civilizados. Muitas dessas pessoas aportam as nossas praias com o fim de especularem no comércio. Vendo depois frustrados os seus planos de interesse nessa carreira, lançam mão do ensino. E eles, metaforseados de negociantes e até mesmo de artesãos em preceptores da mocidade brasileira, afetando para com os pais de família uma distinção e sabedoria que nem a natureza nem a educação lhes dera, mas cuja reputação, aparatosas casas, enfáticos anúncios e pretensiosas promessas sustentam e propagam. Apreciamos em subido grau os talentos dos estrangeiros. Quiséramos mesmo poder reunir em nossa terra todos os que estivessem no caso de instruir-nos e utilizar-nos com os seus conhecimentos, de que tanta precisão tem o nosso povo. Mas quais são aqueles que justamente merecem, por esse lado, a nossa consideração? Poucos, muito poucos, e estes são os primeiros a concordarem conosco nesta verdade. Vivemos algum tempo na Europa e sabemos que as pessoas ali reputadas de letras e habilitadas para o magistério têm sempre em que se empreguem com mais ou menos vantagem. A ideia de deixar o seu país para virem instruir a nossa mocidade jamais lhes ocorreu. E se, por imperiosas circunstâncias, alguma a concebe, para logo a abandona, como aconteceu ao distinto poeta e literato A. F. de Castilho. Porquanto o mesmo Portugal, em sua decadência, compreende hoje quanto é desairoso a uma nação deixar emigrar, por escassez de recursos, os gênios que a ilustram. Se algum motivo político os expatria, passam de uns a outros países da Europa e, quando demandam a América, preferem quase sempre os Estados Unidos, porque lá encontram a par de espíritos que melhor os sabem apreciar, uma sociedade que lhes fala dos bens que na sua perderam. Para o Brasil, o interesse material, e somente ele, conduz, em geral, o estrangeiro, a não ser os curiosos viajantes naturalistas, cujo amor da ciência os indeniza, no meio de nossa pomposa natureza, da falta da civilização europeia. 35. Em todos os pontos do Brasil, qualquer homem ou mulher que saiba ler, embora não seja no português classicamente belo de A. Herculano, e tem meios de montar uma casa de educação, julga-se para logo habilitado a arrogar o título de diretor de colégio, caricaturando o que na Europa ilustrada assim se denomina. Nenhum exame em regra se exige desses educadores da juventude, que terá de fazer um dia a glória do nosso país. Eles ensinam pelos compêndios que querem, instruem doutrinas à sua guisa. O pedante goza das mesmas garantias e quase sempre de maiores vantagens que as inteligências superiores. Seria difícil explicar vantajosamente a negligência com que um governo ilustrado deixa praticar, assim, abusos que tanto se opõem à nossa futura prosperidade. E enquanto vemos os nossos legisladores debaterem meses e anos sobre diversos melhoramentos do país, uma só voz não se levanta enérgica do meio dessa ilustrada corporação para reclamar sérias medidas tendentes à reforma da educação da nossa mocidade. Sempre que brilha um novo dia e que nos bate à porta o jornal, apoderamo-nos com solicitude dessa folha e avidamente percorremos a seção das câmaras do dia antecedente em procura do assunto que temos escrito no coração e no espírito, a educação da mulher brasileira, e dobramos a folha desconsolados e aguardamos o dia seguinte, que se escoa na mesma expectativa, no mesmo desengano. Tem-se tratado de muitas coisas, menos disso que merece incontestavelmente a mais circunspecta atenção dos homens pensadores.
Um dia raiará mais propício para nós, em que os escolhidos da nação brasileira se dignem de achar a educação da mulher um objeto importante para dele ocuparem-se, com a circunspecção que merece. Entretanto, lancemos os olhos para o que se acha atualmente feito pelo governo em favor do ensino primário das nossas meninas. 36. Pelo quadro demonstrativo do estado da instituição primária e secundária das províncias do Império e do município da Corte, no ano de 1852, vê-se que a estatística dos alunos que frequentaram todas as aulas públicas monta a 55.500. Número tão limitado para a nossa população, e que neste número apenas 8.443 alunas se compreendem. Bastará refletir nesta desproporção para julgar-se do atraso em que se acha a instrução do sexo, tão mal aquinhoado na partilha do ensino pago pelo governo. Nenhuma proporção há, como vamos ver, entre as escolas primárias de um e de outro sexo. Na província de Minas, onde a instrução se acha mais geralmente difundida, entre 209 escolas de primeiras letras, só 24 pertencem ao sexo feminino. Considerando-se essa tão desproporcional diferença, o sexo parece permanecer ali debaixo da influência do anátema, que fulminara sobre ele um dos mais notáveis presidentes daquela província. Tratando-se das cadeiras públicas do ensino primário, dizia ele que deve-se ensinar às meninas tudo quanto convém que saiba uma mulher, que tem de ser criada de si e de seu marido. Esse severo administrador abstraiu, por sem dúvida, do século em que falava, ou confundia um povo livre, o digno povo mineiro, com a malfadada população de escravos que infelizmente o Brasil contém em seu seio. Na ilustrada Bahia, de 184 escolas primárias, 26 somente são de meninas. Menos egoísta para com o sexo, a sua rival na glória, o heróico Pernambuco, fiel às suas tradições, lhe sobressai em equidade, pois que de 82 escolas, 16 pertencem ao sexo feminino. A província do Rio de Janeiro, com 116 escolas, dá ao sexo 36. No município da Corte, a sede do governo imperial, onde devia-se mais facilitar a instrução do povo, acham-se apenas criadas 9 aulas de meninas. As demais províncias apresentam proporcionalmente a mesma escassez de recursos para o cultivo da inteligência da mulher, e algumas a cujo estado de instrução pública não chegou ainda ao conhecimento do governador-geral. Acrescentemos agora ao medíocre número dessas escolas a confusão dos métodos, das doutrinas seguidas pelas professoras, quase sempre discordes em seus sistemas, e como já observamos, em grande parte sem as necessárias habilitações, e teremos reduzido à expressão mais simples o número da nossa população feminina que participa do ensino público e o grau de instrução que recebe. 37. No último relatório do ministro do Império, dando conta à Assembleia Geral da Comissão de que foram encarregadas as províncias do Norte, o nosso distinto poeta Gonçalves Dias, achamos uma prova do que acabamos de expender. A desarmonia em que se acham as disposições legislativas de cada província relativas a tão importantíssimo objeto, a deficiência do método no ensino das matérias, a multiplicidade e má escolha de livros para uso das escolas, o programa de estudos nos estabelecimentos literários, a insuficiência em inspeção em alguns lugares e a quase nenhuma em outros, e finalmente a pouca frequência e a assiduidade dos alunos são outras tantas causas desse estado pouco próspero. De tudo isto resulta a necessidade de uma reforma radical na instrução pública, dando-lhe um centro de unidade e de ação que a torne uniforme por toda a parte e vá gradualmente extirpando os vícios e defeitos que têm até aqui obstado ao seu progresso e desenvolvimento. Todavia, apesar deste e outros documentos oficiais, apesar do quanto se tem dito a respeito dos obstáculos que retardam os progressos do nosso ensino público, muitas pessoas recriam-se, aplaudindo a admirável rapidez com que marcha a civilização entre nós. Grande progresso tem feito a educação em nossa terra, diz os que confundem de ordinário a instrução com a educação, a licença com a civilização. Possuímos na corte grande número de colégios, de onde saem cada ano jovens suficientemente instruídos e falando diversas línguas. Vê-se multiplicarem-se os bailes e uma infinidade de pais conduzirem sem reserva a ele e suas famílias, já sem o ridículo escrúpulo de outrora.
que os fazia olhar essas brilhantes reuniões como um escolho, onde naufragava a virtude. Não há representações de teatro e dança, pois por mais livres que sejam, onde não se tenha o prazer de contemplar hoje o belo sexo tomando parte no interesse dos espetáculos, sempre aplaudidos pelo nosso ilustrado público. A nossa mocidade já não precisa, para distinguir-se no mundo, de moldar suas ações pelas de nossos antepassados, que mais mereceram os respeitos e os encômios de seus contemporâneos. Nós, porém, que não nos costumamos julgar da educação e dos progressos de qualquer povo pelas numerosas instituições de bailes, nem pelo desprezo da mocidade pelas coisas mais respeitáveis, iremos por diante em nossa ligeira análise, estendendo-a a todo o Brasil, em muitos lugares do qual as gerações se vão ainda sucedendo sem alteração sensível de progresso. 38. Quando o mesmo governo confessa, à vista de provas autênticas, se por toda a parte do Brasil pouco lisonjeiro o quadro que apresenta o estado da instrução pública, devemos nós regozijarmos-nos da marcha progressiva de nossa civilização? Cometeríamos um grande ato de injustiça se, como aqueles seus apologistas, deslumbrados à perspectiva fosforicamente brilhante das reuniões de nossas capitais, entre as quais tanto sobressaem as desta corte, foco da civilização brasileira, esquecêssemos as nossas meninas do interior das províncias, condenadas ainda à sorte de suas mães sob o regime colonial. Demais, sem precisar ir longe da capital do império, não se vê ainda em algumas casas a mulher tal qual a descreveu Ferdinand Denis. Quando viajou entre nós, depois de falar dos melhoramentos da sociedade do Rio de Janeiro, diz ele: "Si nos descendions de 90 ans, l'intérieur des maisons brésiliennes, nous verrions quans fond du sanctuaire de famille, à l'ombre des anciens penates, se conservant encore la plupart des velhos costumes. Là on voit faire encore la sieste, pendant des heures, sans que l'activité toujours croissante des Européens change rien à cette coutume. Là, les dames brésiliennes qui ont paru à l'église vêtues de nos modes français, retrouvant la costume brésilienne, rarement assises, parce que toujours accompagnée sur les talons, la dame brésilienne fait de la dentelle comme on en fabriquant au XVe siècle. Elle donne des férules à sas negres, etc., etc. Insistamos, portanto, em clamar energicamente contra a escassez de meios de educação, que assim expõe grande parte das nossas mulheres a merecer tão acre censura. A desproporção que demonstramos haver entre as escolas públicas de ensino primário apresenta-se mais considerável ainda nos estabelecimentos particulares de merecido renome, quer na corte, quer fora dela. Não somente os que pertencem ao sexo são em muito menor número, mas também não oferecem geralmente um estudo regular de ensino secundário, ensino vedado, ainda hoje às nossas meninas em estabelecimento público. E nos particulares, nenhuma aula existe de alguns dos ramos das ciências naturais, cujo estudo tão agradável e útil seria às mulheres que nascem, vivem e sentem no meio da nossa rica natureza tropical. Com grande prazer, vamos vendo muitos dignos brasileiros, animados hoje do verdadeiro espírito de progresso, irem triunfando do indiferentismo e apatia de seus antepassados para se porem à frente do ensino da mocidade, em diversos pontos, principalmente dessa província e da de Minas. Congratulamos-nos por tão nobre empresa e fazemos sinceros votos pelos prósperos resultados de sua louvável dedicação. Mas não podemos deixar de sofrer quando, enumerando esses novos estabelecimentos, nenhum encontramos pertencente ao sexo feminino. Nessas províncias encontram já meios de instruir-se em diversos ramos do ensino os rapazes, que outrora iam com mais ou menos dificuldades procurá-lo longe de suas famílias. Entretanto, as meninas, cujos pais por justas considerações não ousam aventurá-las em uma longa ausência de suas vistas, acham-se ainda privadas desta vantagem. Os provincianos
Mormente, os que viveram algum tempo na parte mais ilustrada da Europa deveriam desprezar, destarte, a educação da mulher? Alguns, possuindo grande fortuna, não poderiam em suas respectivas províncias obviar-lhe os males provenientes da falta de educação, atenuando, se não preenchendo em geral, a lacuna deixada pelo governo. Entregamos à consideração dos mais cordatos e amigos do progresso este expediente, aliás, de tanto momento para as províncias a que se prezam de pertencer. 39. Falamos conscienciosamente das causas que estorvam os progressos de nossa educação, concernentes à negligência dos governantes e à inaptidão da maior parte dos encarregados do ensino de nossa mocidade. Da mesma sorte, o faremos agora a respeito dos pais de família, a cujo bom senso recorremos como a uma âncora de salvação, para subtrair as gerações nascentes ao naufrágio de que as ameaçam, apenas saídas do porto, os princípios subversivos e funestos inculcados à infância. Enquanto os homens do poder se ocupam dos melhoramentos materiais, esperamos confiantes daqueles um remédio mais pronto e, porventura, mais profícuo ao nosso melhoramento moral. A leviandade comum a quase todos os povos de julgarem as coisas pela aparência tem grande elastério entre nós, apesar de nos ter a experiência inúmeras vezes mostrado quanto há de perigo nessa leviandade. Nenhuma precaução tomamos para triunfar dela, ao menos naquilo que tanta influência pode ter no porvir de nossos filhos. O geral dos pais avalia quase sempre a excelência do estabelecimento, onde manda educar suas filhas, pelo grande número de alunas que contém. Ouvimos por vezes dizer-se: o colégio em que está minha filha é excelente, tem muitas meninas, sem importar saber se essa afluência é devida às condições materiais do estabelecimento e ao atrativo sempre poderoso de ostensivas promessas ou ao mérito real da pessoa que o dirige. Conhecemos outrora uma diretora que, não querendo fazer conhecido por fúteis exteriores o seu gosto pelo magistério, grandes dificuldades teve a superar para colocar-se, como depois se achou, à frente de um dos mais frequentados estabelecimentos desta corte. Impelida então pelo desejo de acelerar os progressos de suas alunas, ela fixou um certo número, não admitindo outras sem vagar algum dos lugares preenchidos. Este procedimento admirava em extremo a todos de quem era conhecido, pois não se compreende que no magistério deve haver um interesse mais nobre que o do miserável ganho pecuniário, interesse colocado pelos verdadeiros amigos da educação da mocidade à frente de todas e quaisquer outras considerações. Para que uma diretora hábil e solícita possa obter grandes resultados da educação física e moral de suas alunas, será preciso que o número destas se conforme com o tempo que ela pôde dar-lhes, velando por si mesma todo o ensino, o que uma substituta não poderá fazer tão completamente como ela. Daí a vantagem que achamos na educação dirigida pelas próprias mães, quando essas possuem os predicados para bem desempenharem tão difícil tarefa. 40. Sempre divergimos dos que preferem a educação pública à particular, para as meninas principalmente. Não desconhecemos a vantagem da tão preconizada emulação das classes como incentivo necessário aos progressos dos estudos. Mas, como pouca diferença haja aparentemente da emulação à inveja, e mais pouca atenção ainda se tenha em fazer os discípulos discriminarem aquela virtude deste vício, muitas vezes confundidos em certos espíritos, não quiséramos expor as nossas meninas às fatais consequências de uma paixão que tem, por mais de uma vez, funestado a existência da mulher. Poucas diretoras sabem inspirar a emulação às suas alunas, conduzindo-as com esclarecida prudência pelo declive perigoso das raias da inveja, de sorte a garanti-las de resvalarem em seus funestos domínios. Porém, mais poucas são ainda as discípulas capazes de compenetrar-se da utilidade de uma e das tristes consequências da outra, sujeitas como elas se acham às duas tão opostas atmosferas em que respiram a família e o colégio. A emulação, diz um escritor moralista, é uma paixão nobre e generosa que só tem por objeto a virtude. Assim, não tende ela a rebaixar os outros, nem a desmerecê-los, sem querer que sejam menos estimáveis.
Exprobra-nos o intervalo que medeia entre eles e nós. Se é suscetível de mau humor, fala-nos sentir somente, sem rancor aos que nos excedem. A inveja, pelo contrário, é uma paixão baixa e ignóbil, que, por seu amargor, corrompe a virtude, desejando manchar o lustre das boas ações com um sopro peçonhento. A inveja aspira a subir para ver os outros inferiores. A primeira é uma filha do céu e um resto da grandeza para que nascera o homem. A outra é um fruto do inferno e do demônio, que se perdeu a si por ela, servindo-se desse veneno contagioso para perder o primeiro homem. E pois, como além de temermos esta arriscada alternativa, estamos intimamente convencidos de que nenhuma diretora poderá fazer de nossa filha aquilo que nós poderíamos conseguir fazer, decidimos-nos pela educação feita sob o teto paternal, pelas mães em condições apropriadas, para o que desejaríamos proporcionar a todas conhecimentos, aptidão e gosto para preencherem elas mesmas, como deveriam, a honrosa e sublime missão de preceptoras de suas filhas. Uma mãe bem educada e suficientemente instruída para dirigir a educação de sua filha obterá sempre maiores vantagens, aplicando-se com terna solicitude a inspirar-lhe como emulação o sentimento da própria dignidade, que qualquer diretora não conseguiria obter de suas educandas. Para provar esta asserção, bastaria a experiência de duas meninas de idênticos recursos intelectuais, submetidas uma aos cuidados de sua mãe, mulher de bons costumes e nas condições que acima apontamos, dando-se a possibilidade de conservá-la sempre sob suas vistas. Outra, sob a direção de uma preceptora. Supomos também com iguais habilitações, de comum com um grande número de companheiras, imitando ou sobressaindo a todas na aplicação dos estudos. Aos 18 anos, essas duas jovens poderão ser perfeitamente instruídas, mas não igualmente educadas e possuindo o mesmo grau de simpleza. A primeira será a esquisita, delicada flor da estufa, desabrochando as suas lindas pétalas de uma corola não tocada por impuros insetos, esparzindo o precioso aroma da inocência e da candura. A segunda, a flor dos jardins, exposta ao contato de malignos insetos e às variações da atmosfera, que lhe tiram por vezes o aroma, quando ela conserva ainda o brilhantismo de suas cores. Uma tal experiência seria, porém, quase impossível fazer-se entre o povo, em que a mulher não é ainda o que deva ser, a primeira educadora de seus filhos, a mais útil amiga do homem. Enquanto, pois, ela não atingir esse estado em que esperamos vê-la um dia colocada, é de vigorosa necessidade para os pais recorrerem aos colégios, cujas diretoras sejam reconhecidas por seu zelo e dedicação ao ensino. Ali, ao menos, a menina gozará de duas vantagens: a de seguir os estudos em horas para isso reguladas e a de não se achar tão em contato com os escravos, cláusula essencialmente necessária para bom resultado da educação. Já que tocamos em uma das causas capitais da pouca morigeração de nossa mocidade, desenvolvamo-la de pronto, com o laconismo a que nos obriga o título deste escrito. 41. Um prejuízo muitas vezes fatal à infância, um crime, diremos nós altamente, introduziu-se no Brasil, porque não é ele de origem brasileira. É o que leva as mães a negarem, por miseráveis considerações mundanas, seu seio aos seus recém-nascidos. Nada nos parece tão revoltante como ver uma mãe, sem causa justificada pela natureza, consentir que seu filho se alimente em seio estranho. Se Rousseau, com o seu Emílio, fez corar as mães francesas pelo esquecimento em que estavam desse primeiro dever da maternidade em França, onde as amas têm mais ou menos alguma educação e se distinguem pelo asseio, o que sentiriam as mães brasileiras que bem compreendessem aquele livro à vista de seus filhos pendentes do seio das míseras africanas que passam, muita vez do açoite na casa de correção ou na dos próprios senhores, ao berço do inocente para oferecer-lhe seu leite? Entretanto, é esta a primeira lição preparada ao menino brasileiro, lição que bebe com esse leite impuro e ele vai com ele contaminando assim o físico como o moral. Antes mesmo de saber articular sons distintos, grande parte dos nossos meninos já se apercebe de ter naquela que lhe dá o alimento uma escrava submissa a seus caprichos.
Antes de compreenderem o que é mandar e obedecer, eles sabem, com gestos, exercer o comando e exigir a obediência. O vocábulo imperioso, quero, é pronunciado de comum como os de mamã e papá. Estes têm quase sempre a imperdoável fraqueza de não somente ensinar-lhes aquele som vago para a pequena inteligência que o escuta e repete, mas ainda a de aplaudirem a sedutora graça com que o fazem, ensinando-lhes assim a contraírem o hábito da impertinência, e isto porque tais graças os divertem. É um erro muito vulgarizado, principalmente entre nós, supor que as crianças nada perdem nessa primeira idade vendo, ouvindo e imitando os maus exemplos praticados em torno delas, não se advertindo que a educação, para ser perfeita, deve começar do berço. Persiste-se em deixá-las, em plena liberdade, seguirem todas as suas fantasias, sob o pretexto de não saberem elas ainda o que fazem. O sábio Fenelon, em seu livro De l'Éducation des Filles, falando desse primeiro período da infância, diz: Ce premier âge, quand abandonne à des femmes indiscrètes et quelquefois déréglées, est pour l'un celui où se font les impressions les plus profondes et qui par conséquent a un grand rapport à tout le reste de la vie, avant que les enfants sachent intimement parler, ou peut les préparer à l'instruction. On trouvera peut-être que gente distropée, mas on n'a qu'à considérer ce que fait l'enfant qui ouais parle pas encore. Il apprend une langue qui parlera bien plus exactement que les savants ne savent parler les langues mortes qu'ils ont étudiées avec tant de travail dans l'âge le plus mûr. O menino, diz ainda Santo Agostinho, entre seus gritos e seus brinquedos, nota a palavra que é sinal do objeto, e o faz, ora considerando os movimentos dos corpos naturais que tocam, ou mostram os objetos a que se fala, ora sendo tocado pela frequente repetição da mesma palavra para significar o mesmo objeto. É certo que o temperamento do cérebro das crianças lhes dá uma admirável facilidade para a impressão de todas as imagens, mas que a atenção de espírito não é preciso para discerni-las e para referi-las aos objetos? Não obstante, ver-se todos os dias os atos dos nossos meninos comprovarem a justeza dessas observações, feitas por dois grandes órgãos das verdades cristãs. Obstina-se, todavia, em fechar os olhos a tais atos, sem dúvida simples em seu começo, mas de tanto momento quanto as ideias abrangem um certo espaço no mundo moral. Em piores condições que as do povo entre o qual escrevia Fenelon, acham-se os brasileiros. Entretanto, grande parte destes vê ainda sem repugnância seus filhos nos braços de desmoralizadas escravas, ou por elas acompanhadas, irem de uma a outra parte na habitação e fora dela. Quantas vezes temos tido ocasião de ver e lamentar essas criaturazinhas impregnadas já do hálito contagioso das más companhias, inutilizarem as profícuas lições de uma moral pura e fácil de seguir. Para essa desgraça, muito concorrem as mães, que se achando no caso de moralizar suas filhas, em vez de retê-las como devem junto a si, habituando-as aos bons costumes, instruindo-as com ações e palavras edificantes, folgam de poder desembaraçar-se do aborrecimento causado pelo choro ou motim das crianças, encarregando as pretas de acalentá-las ou distraí-las. Continua.